Por que lembrar do caso 50 anos depois? 50 anos depois, as mulheres e as crianças continuam sendo o principal alvo da violência no Espírito Santo e no Brasil. Em 2017, na mesma data em que Araceli foi morta, a menina Fabiane, que tinha 2 anos, foi estuprada e espancada pelo padrasto. Na minha cabeça, eu não consigo entender essas coisas. O que leva uma pessoa a cometer um crime desse? Uma criança. A Araceli é uma representação, vamos dizer assim, simbólica, né, do que a gente ainda vive 50 anos depois. A Araceli, lá em 73, foi vítima, né, de um crime bárbaro, que é algo aterrorizante mesmo, um corpo encontrado 6 dias depois, atrás aí do hospital infantil. Ele ficou muito revoltado com o caso dessa menina, porque ele tinha uma filha da idade dela, praticamente, entendeu? Então, quer dizer, não é fácil você se colocar no lugar do outro, perdendo um filho dessa forma, né? Da forma bruta, como foi, essa menina foi morta. Eu tinha filhos também, né? E a gente nunca imagina uma coisa horrorosa dessa, os filhos da gente. É triste para a família. Quem fez esse crime? Quem são essas pessoas? Né? Por que essa criança perdeu a vida? Né? Essa que é a questão principal. Porque ela perdeu a vida e crianças continuam perdendo a vida até hoje, por violências das mais diversas. Então, essa, para mim, é o ponto principal dessa história. Porque o objetivo que a gente sentia na época era tentar passar os anos, para poder ir morrendo, e chegar agora, chegar agora nesses 50 anos, que praticamente, vamos dizer, tem uma geração que já nem sabe o que é isso. Tem uma geração que quem for da série não sabe. Então, a impunidade, sem dúvida, foi a marca desse caso. Então, como que, a partir também da própria lei do 18 de maio, né, só em 2000, né, vai ter a visibilidade desse caso como uma forma de explicar e tentar entender as violências contra a criança, sem dúvida foi uma lei que trouxe uma visibilidade não só para o caso, mas para trazer essa repercussão no presente. O dia do assassinato de Araceli, 18 de maio, virou um dia de combate à violência e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. A impunidade, ela acaba construindo esse muro de silêncio e alimentando exatamente essa violência. Eu posso citar para você o exemplo daqueles meninos lá de Linhares, naquela ocasião. O trabalho que foi feito pela perícia no local do crime e o trabalho que foi feito da perícia no corpo dos meninos foi, assim, primordial, né? Aliado ao conhecimento dos delegados e investigadores, foi primordial para poder chegar na figura do pastor. Então veja, se tivesse naquela época esses recursos que foram utilizados, né, no local de crime, que tem luminol, tem tantos recursos hoje, a perícia, certamente as provas seriam de forma contundente, não ia pairar dúvida sobre a autoria. Muita tristeza você não ter... você não ter notícia. Porque quando você tem um ente querido, que ele fica doente, está ali, do seu lado ali, que você vê a pessoa, você vai sentir se ele morrer. Você vai sentir, lógico. Entendeu? Só que você está vendo ele. Agora, você tem um ente querido que desaparece do dia para a noite, que é assassinado barbaramente, sem razão, sem motivo, sem nada, por gente que, sinceramente, eu não sei nem o que tem no coração. Infelizmente, é uma violência cotidiana. Crianças, meninas, adolescentes, mulheres são o principal alvo da violência que acontece no Espírito Santo. Os casos de feminicídio rotineiramente
narrados na grande imprensa, são uma repetição desse caso. E a gente já começa, infelizmente, com mais um caso de feminicídio sendo investigado no nosso estado. Dessa vez, na região sul. Vanusa Spala de Almeida, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de casa com um tiro no peito. A gente começa o S1 de hoje com um crime cruel e chocante. Um menininho de 2 anos e 8 meses foi estuprado e torturado no bairro Divino Espírito Santo durante o fim de semana. Impressionante. Só no Espírito Santo, no ano passado, foram mais de 1.000 casos de estupro de vulnerável. É um número muito grande. E ainda, a ideia de que esse número ainda é subnotificado. Em outubro de 99, a estudante Isabela Cassani foi assassinada. O laudo do DML mostrou que a menina, de 15 anos, foi estuprada, esfaqueada e jogada ainda viva na Baía de Vitória, onde o corpo foi encontrado. Isabela foi vista com vida pela última vez na loja desse posto de conveniência. Ela foi filmada pelas câmeras do circuito interno. A polícia decretou a prisão preventiva de uma amiga de Isabela, mas ela deixou o país antes do mandado ser cumprido. O DNA de mais 10 suspeitos foi examinado, mas nenhum deles era compatível com o do assassino de Isabela. A gente teve aqui, no caso do Espírito Santo, tem poucos anos, né, da criança foi estuprada pelo tio, né, retornou todo esse tema, como que foi um assunto que retoma, né, parece que esse tema, a ideia de que ele retorna a cada caso. De acordo com a polícia militar, a menina deu entrada aqui no hospital Roberto Silvares, acompanhada de um familiar, informando estar grávida e ser vítima de estupro. O acusado é um tio da menina. São 4 crianças, né, 4 meninas estupradas até 13 anos no Brasil. Então, é um dado muito forte. A ideia de que a Araceli representa também esse simbolismo muito forte para o Espírito Santo, mas tentar entender como que isso, né, para que outros crimes que existam e que possam acontecer atualmente não aconteçam. Uma forma da gente tentar fazer a memória de Araceli, mas também repercutir isso nesse presente. Tem dias que é tão insuportável, que parece que que eu não vou aguentar, que eu não vou conseguir respirar. A luta diária para seguir com a vida começou em 2017, quando Tainá Prado, de 12 anos, foi encontrada quase um mês depois de ficar desaparecida. A menina foi sequestrada, abusada e morta. Enquanto alguns fazem um movimento para o silenciamento, para que o caso os assuntos desse caso não venham à tona. Eu acho que o nosso papel como jornalista, pessoas que são ligadas à área da comunicação, é trazer visibilidade. Eu acho que a gente não pode atuar a favor do esquecimento. Esquecer o caso Araceli é esquecer parte da história do Espírito Santo, parte da própria história do Brasil, da história da imprensa brasileira, o papel da imprensa que ela teve nesse caso, e essa relação com hoje. Então, eu acho que a gente não pode esquecer a Araceli. Esquecer, deixar de investigar casos que ainda acontecem no Espírito Santo e no Brasil como uma forma geral. Eu acho que a gente não pode esquecer a Araceli. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Não tem um dia que eu não me lembro dela. Não tem um dia. Me lembro dela todos os dias. Todos os dias da minha vida eu lembro dela. O que a gente viveu, como que a gente era, como que seria quando ela tivesse casado, como seriam meus sobrinhos, como seria essa vida. Não tem um dia. Todos os dias eu me lembro dela. Todos os dias. Nunca mais vai estar tudo bem. Nunca mais. Então, com tanta coisa acontecendo, todo dia acontece um caso diferente, eu revivo de novo, eu revivo a minha história, eu sei que em algum lugar tem uma mãe chorando, que está desesperada. Tainá faz parte das estatísticas de meninos e meninas que sofreram algum tipo de violência no estado. Uma forma de lembrar o que foi a representação e a memória da Araceli, lá no final da Praia de Cambori, através do Memorial da Araceli. Então, existem algumas formas de lembrar. Eu acho que a ideia de lembrar a Araceli é a ideia de pensar nesse presente, né? Como que pode ser uma memória, uma lembrança mais ativa, né? Como que esse assassinato, essa morte, a gente pode tentar entender esse presente atual. Infelizmente, o Espírito Santo ficou marcado por uma história infeliz, muito triste, muito cruel,
que, sem dúvida, a Araceli é uma representação, vamos dizer assim, simbólica, né, do que a gente ainda vive 50 anos depois. Muita saudade do meu pai, sabe? Muita saudade do meu pai. Meu pai, da minha irmã, da minha mãe, sabe? Da minha família, né? Muita saudade.